Santo Jesus. Por vocês estarem aqui nesses dias. Glória a Deus. Eu sei que existem muitas coisas que vocês gostariam de estar fazendo. Ele proporcionou um tempo chuvoso para capturar a sua atenção, para que você não possa fazer muitas coisas e estar focado em apenas uma. E vai ser muito mais divertido do que piscina, ou futebol, ou tirolesa, qualquer coisa do tipo. Deus é muito mais fascinante, muito mais divertido do que qualquer tipo de entretenimento. Amém, Jesus. Então é por isso que Ele está proporcionando uma espécie de armadilha de amor para você. Amém. Como se fosse uma arapuca de amor, e você vem achando que vai se divertir muito com coisas dessa terra. E, na verdade, o Pai quer dançar com você, quer se divertir, Glória a quer Deus. fazer você rir, quer curar as suas emoções. Vai ser muito divertido. Algumas pessoas, quando chegarem no céu, elas vão ficar muito escandalizadas com o Messias, porque eles vão encontrar um homem judeu, um homem de carne e osso, sabia? Jesus não é um fantasma, ele está num céu físico, em cima da sua cabeça, que a Bíblia chama de terceiro céu. Ele está lá, fisicamente. A Bíblia diz que ele subiu fisicamente. Ele tem um corpo espiritual, mas é físico. Ele comeu peixe, ele foi tocado. Imagina, algumas pessoas, quando chegarem lá, vão encontrar um homem judeu de 33 anos. Ele usa uma barba bonita como a minha. E elas vão ficar muito escandalizadas, porque elas vão encontrar um homem judeu de 33 anos dando gargalhadas no trono. E elas vão dizer: ah, Jesus, por que você está tão alegre? A vida é tão dura. Por que você está assim? E ele vai dizer: vem, participa da minha alegria. Eu fui ungido com óleo de alegria mais do que todas as pessoas. Eu nunca estou estressado, eu nunca estou deprimido, eu nunca estou com azia. Eu não estou desanimado com as coisas do mundo. Eu não estou estressado com a sua vida. Eu não estou estressado nem com seus pecados. Eu não estou contra você. Eu não estou te condenando. Eu só quero me divertir com você. E as pessoas vão dizer: não, mas eu paguei um preço na terra. Eu fui muito sério. Talvez você não leu a sua Bíblia direito. No Salmo 16, 11, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Diga comigo: plenitude. Plenitude. Pensa, Deus já é pleno de Deus, porque Ele é Deus. Mas o que é Deus ser plenamente alegre? Não dá quase que fumaça no cérebro? É uma alegria que não para nunca. É uma plena satisfação que nunca vai parar. E é isso que nós precisamos descobrir para viver na terra. A plena satisfação em Deus. Então, todas as coisas hoje estão tentando nos satisfazer, e o nosso coração está atrás de todas essas coisas, mas elas são totalmente efêmeras e passageiras, e elas causam mais vazio, e mais tristeza, e mais depressão, e mais insatisfação. Então algumas pessoas vão ficar muito chocadas quando elas encontrarem um Messias dando boas gargalhadas e dizendo: sejam bem-vindos, entrem na alegria do Senhor. Dá um sorriso pro seu amigo aí. Jesus está sorrindo para você. Fala para ele: relaxa. Vai dar tudo certo. Você está do lado que vence. Sabia? Você está do lado que vai ganhar. A história do plano de Deus parece filme do Rock Balboa. Só os mais velhos entendem. Rock Balboa. Ele apanha 11 rounds. O 12º ele ganha. Parece que Deus está perdendo, né? Você olha todo tipo de desgraça, morte e guerras e
Estado Islâmico matando crianças no Iraque. Você olha tudo isso e parece, nossa, parece que a gente vai perder. Parece que a gente está perdendo já. Parece que já está 10-1 para o diabo. Mas acredita em mim, por favor. Nós estamos do lado que vai vencer de goleada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Já está começando uma virada de jogo. Não vai começar. Então é legal ficar do lado de quem ganha. Eu acho, né? Vamos virar tudo alemão. Não, alemão não. Vamos virar cidadãos do reino. Amém. Aí a gente ganha tudo. Ok? Então, estou empolgado. Deixa eu começar pelo começo. Bom dia. Bom dia. Sou o Michel. Eu sou casado com a Maíra há 7 anos, vamos fazer 8 anos. Temos um filho de 2 anos chamado Benjamin. Quase que ele veio aqui para divertir vocês, mas deixa para a próxima. E eu também estou com uma filha que eu adotei, que é a Isa. Ela vai falar para vocês, dá um tchau para eles. Isa é minha filha mais velha. E a Maíra é aquela mulher linda ali, com vergonha, mas hoje eu estou com o microfone, então posso manipular. E eu sou de cidade de São Gonçalo, nascido e criado lá, sou o famoso papagoiaba, né, como dizem. Eu trabalho com uma igreja local, eu sou um dos líderes dessa igreja. Na verdade, eu iniciei essa comunidade há 7 anos atrás, uma plantação de uma igreja. Hoje é uma comunidade composta da maioria de jovens casais e adolescentes e algumas belas crianças. Nós trabalhamos com o Ministério Extrema Devoção, que é um ministério que eu sou o diretor e fundador, que é focado especificamente em treinar o corpo de Cristo para a oração. Nós estamos hoje plantando uma casa de oração, onde temos o propósito de orar 24 horas por dia, até a volta de Jesus, 7 dias da semana, nunca parar de oferecer incenso a Ele. E estamos conectados com esse mover do Espírito Santo ao redor de toda a terra, que Ele está enfatizando a igreja como uma casa de oração. Oração não é uma ênfase, oração não é uma coisa que é de algum ou outro homem. Oração é o fundamento pelo qual nós devemos construir a igreja e a nossa vida pessoal. Talvez vamos falar um pouco sobre isso, ensinar você a ter uma vida de oração diária e concisa e regular, e encontrar Deus na hora que nós oramos. Porque as pessoas às vezes oram só para não ficar condenada porque não oraram. Então, elas quando terminam de orar, elas dizem: graças a Deus que parei de falar com Deus. Você já sentiu isso? Que é tão difícil orar que você fica torcendo para acabar aquele momento de oração porque é chato. Mas não é porque é chato, é porque a sua vida é chata. Entendeu? Não é Deus que é chato, é você que é chato. E você não conhece Ele. Então, quando você não conhece uma pessoa, você não tem muito assunto, não é assim? Quando você vê a pessoa pela primeira vez, você fica assim: o sol, né? Tá calor hoje. O trânsito que eu peguei. Então, a gente fica assim com Deus, a gente não tem assunto com Ele. Ele não é interessante porque a gente não o conhece. Mas eu acredito que a gente vai sair daqui conhecendo ele um pouquinho mais, e você vai mudar o que você pensa sobre oração. Então, a gente trabalha com esse paradoxo, né? Ensinar a igreja a orar, porque orar deveria ser o oxigênio da igreja, mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Então a gente trabalha com isso. Esse é o peso da minha vida, esse é o ponto da minha vida pelo qual eu vivo, é preparar uma geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, e o jeito que se faz isso é dentro da estufa de oração. Eu ia pregar um assunto hoje de manhã, e aqui na reunião, nesse momento, Deus mudou a minha mensagem. Isso na verdade, eu não sabia o que eu ia falar até pegar o microfone. E aí depois, quando eu cheguei ontem, comecei a pensar algumas coisas, mas aqui dentro o Senhor mudou o que eu vou falar com vocês. Eu quero falar hoje com vocês, e a gente vai ter outros momentos, mas essa manhã eu queria falar com vocês sobre
A geração que prepara o caminho do Senhor. Ou Amém. preparando-se para preparar outros. Como você se prepara para preparar a outros. Então eu quero falar de algumas visões proféticas, de algumas impressões e algumas visões que vários homens de Deus ao redor do mundo estão tendo desde o ano de 99 para cá sobre a sua geração. Existe algo muito especial sobre a sua geração, sobre essa geração de pessoas mais novas, sobre essa geração até 25 anos de idade. Existe algo muito precioso sobre essa geração, algo muito peculiar que o Senhor quer derramar e que o Senhor quer fazer. E eu quero liberar um pouco de esperança no seu coração e fogo na sua alma, para que você se posicione diante de Deus para ser essa pessoa ou essa geração. Ok? Abre sua Bíblia comigo aí em Malaquias. Qual cadê? Capítulo 3. Depois nós vamos olhar o capítulo 4. Para você entender o contexto. Em primeiro lugar, olha para mim. Em primeiro lugar, eu não quero subestimar a inteligência de vocês. Então eu vou pregar para vocês como se eu estivesse pregando para líderes. Ok? Eu não quero subestimar a capacidade intelectual de vocês. Eu não quero subestimar a capacidade intelectualmente teológica de vocês. Então eu vou pregar para vocês como se eu estivesse pregando para líderes. Ok? Sim ou não? Vamos junto? Então eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar falando coisa rasinha. Eu vou falar como se eu estivesse falando para líderes, porque eu estou falando para líderes. Amém. Amém? Amém. Jovens não são o futuro da igreja. Eles são o presente da igreja. É o momento, essa é a hora. Você não precisa esperar fazer 35 anos para começar a ser usado pelo Senhor. Você não precisa esperar ter 35 anos de idade para começar a liberar sinais e maravilhas nas ruas, curar os doentes, expulsar os demônios das suas professoras. Já pensou? Você está lá assistindo aula no curso pré-vestibular ou na sua escola fundamental, média, e aí você entra na sala e a sua professora... O manifesto Smiggle. E aí você vai, sai espírito de Smiggle. Ah, espírito precioso. Isso. Você sabe que o anel do Senhor dos Anéis representa o pecado. E os Smiggle amam o pecado, porque é uma figura de um demônio. Quanto mais você usa, mais fica pegado. Isso. Então, eu creio nisso. Eu creio numa geração que vai liberar o poder de Deus no meio do ordinário e do cotidiano. Não tem a ver com um púlpito, não tem a ver com um preletor atrás de uma plataforma. Isso está acontecendo já no mundo inteiro. Eu quero só conectar você com essa fonte. E gerar em você fome e sede disso. Ok? O contexto do livro de Malaquias é o seguinte. O que estava acontecendo? Os sacerdotes, que eram responsáveis de adorar e ministrar ao Senhor nessa época, eles estavam desprezando a comunhão com Deus, eles estavam desprezando o altar, eles ofereciam qualquer coisa para Deus. Era proibido na lei sacerdotal de adoração oferecer um animal cego ou um animal manco, um animal aleijado. Eles precisavam oferecer o melhor que eles tinham. E nessa época, eles estavam oferecendo animais impuros. Eles estavam desprezando. Capítulo 1, capítulo 2 fala sobre isso. Eles estavam desprezando a comunhão com Deus.
E há um paralelo, e o Senhor começa a falar com eles. Você apresentaria qualquer coisa a um governador? Você daria de comer qualquer coisa, qualquer tipo de alimento para o presidente da República? De maneira alguma você trataria uma pessoa que merece honra de qualquer jeito. E nós sabemos que quando nós ofendemos uma pessoa de alta honra, nós estamos correndo o risco de sermos julgados mediante a dignidade da pessoa ofendida. Por exemplo, se eu der um soco no seu amantíssimo nariz, e eu quebro ele, eu estaria em apuros, sim ou não, diante da lei? Sim ou não, gente? Sim. Mas imagina se eu fizesse isso no nariz do governador do estado do Rio de Janeiro. Então, a ofensa que é cometida a uma pessoa que tem um alto nível de dignidade provoca juízo contra a minha vida numa escala maior, sim ou não? Sim. E era isso que os sacerdotes estavam fazendo. Eles não estavam ofendendo um governador, um rei humano. Eles estavam ofendendo a Deus. E o decreto do Senhor não seria melhor fechar as portas do templo? Em alguns lugares hoje no mundo, é muito melhor que algumas igrejas se fechem. Porque o que eles estão fazendo é ofender a dignidade do nosso rei. A maneira como eles fazem a igreja, a maneira como eles tocam e cantam, o que eles oferecem a Deus não dignifica o Senhor. É qualquer coisa. Para piorar a situação do contexto desses sacerdotes, além deles oferecerem uma adoração impura, profanada, eles estavam se divorciando das suas mulheres. E não só divorciando, mas se casando com outras mulheres. Então, além de profanar o altar, a adoração, eles estavam profanando um instrumento que Deus quer usar para tocar o mundo. Família. A arma secreta de Deus é a família. Deus não vai usar nesse século 21 mais homens de púlpito. Os homens de púlpito, os apóstolos, profetas, evangelistas, os mestres, os pregadores, eles servem para dar ferramentas aos santos, para que os santos façam a obra do ministério. Então você não veio aqui hoje ver como eu falo bem, como eu prego bem, como eu tenho conteúdo. Você veio aqui receber ferramentas, amém? Amém. Eu estou aqui para te equipar, eu estou aqui para te ensinar o pulo do gato, aquilo que eu levei 15 anos aprendendo, você pode aprender em um dia. Eu estou aqui para isso, estou aqui para abrir o meu coração e falar tudo o que eu sei, tudo que for possível que você pegue. Então, nós estamos aqui para treinar vocês, porque vocês são a família de Deus. E vocês fazem parte de uma família física, e vocês fazem parte de uma família espiritual, que é a sua igreja, que é a comunidade onde vocês reúnem. Então, a família também estava sendo profanada. Dentro desse contexto, onde a família está sendo destruída, onde a adoração é totalmente impura, surge uma promessa no capítulo 3 de Malaquias. Ele diz assim: enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E qual é o resultado do ministério do mensageiro? Tem uma palavrinha aí muito chave, não sei se está assim na sua Bíblia: de repente. Está aí? Diga comigo: de repente. De repente. Os mensageiros que vão surgir, eles vão preparar o caminho para esse de repente. E de repente, de súbito, num dado momento, na medida que esses mensageiros começam a pregar, começam a liberar o poder de Deus nas ruas, nas igrejas, nos shoppings, dentro das universidades, na medida que eles liberam a palavra viva do Senhor, de repente, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais, virá ao seu templo. Ele está falando de dois mensageiros. Ele está falando de um que prepara o caminho para o de repente, e um outro mensageiro que é o próprio de repente. O que ele está dizendo, de forma muito clara, é que mensageiros vão se levantar e vão preparar o caminho, e de repente o Senhor Jesus virá ao seu templo, virá à sua casa, visitará o seu povo de forma como nunca visitou em todas as outras gerações. É uma promessa para esses dias, um mensageiro.
Indo para o capítulo 4 de Malaquias, no versículo 5. Sai todo o espírito de remela. Verso 5 diz: Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Repete comigo assim: o dia do Senhor. O dia do Senhor Será grande. será grande. E será terrível. Será terrível. Será grande. Será grande. E terrível. E terrível. Antes desse dia grande e terrível, que dia é esse? O que é o dia do Senhor? Não é domingo. O dia do Senhor é a segunda vinda de Cristo. Será grande para aqueles que estiverem do lado de Deus. Será terrível para os inimigos de Deus. Jesus volta como um rei, juiz e noivo. Ele é um rei que libera poder. Glória a Deus. Ele é um noivo apaixonado pela igreja. Oh, Jesus. Mas ele é um justo juiz que vai matar fisicamente os inimigos de Deus. Antes disso acontecer, ele está dizendo que vai enviar Elias. Antes de Jesus voltar, um ministério, uma unção, uma atividade semelhante à do profeta Elias vai começar a acontecer na terra. E isso já está em fase de preparação. Esses mensageiros com a mesma unção de Elias estão sendo preparados na estufa da devoção. Eles estão sendo formados lá. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes da volta de Jesus, há uma promessa. Ele vai enviar um ministério igual ao de Elias. Não Elias fisicamente, o homem Elias, mas uma atuação parecida, semelhante à do ministério Elias. E ele vai trabalhar para fazer uma coisa, para converter o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. A terra está sendo ferida com maldição, porque há orfandade nela. A orfandade libera maldição. O que é orfandade? Pais abandonando seus filhos, mesmo morando nos mesmos lares. Ou pais que foram embora fisicamente, ou pais que estão violentando e abusando seus filhos, de forma sexual, de forma com violência física ou com violência através de palavras. A família está destruída, a família está quebrada. Porque você acha que existem hoje no mundo tantas pessoas com uma mentalidade pró-homossexualidade? Porque você acha que as pessoas estão adotando esse tipo de comportamento simplesmente porque eles são depravados? Embora exista depravação, mas a principal coisa que está acontecendo é que a família está quebrada. E se a família está quebrada, a igreja está quebrada. E quando eu falo família, eu não estou falando de famílias que não são cristãs. Eu estou falando de famílias dentro do contexto cristão que estão fragmentadas, que estão quebradas. Debaixo do divórcio, debaixo do adultério, debaixo da prostituição, da falta de diálogo. E ele está dizendo que esses mensageiros, eles vão consertar isso. Por que é importante consertar a família? Porque a família é a igreja, e a igreja é a família. Porque uma igreja, ou a igreja do Senhor, ela é constituída de várias famílias. E se estamos quebrados, não tem como entrarmos no grande e terrível dia do Senhor. Então, essa é a missão desses mensageiros. Restaurar a igreja, preparar a igreja. Uma outra nomenclatura que nós podemos usar para esses mensageiros está lá em João 3,29. Nós chamamos de amigos do noivo. Os amigos do noivo, eles eram uma espécie de padrinho. Eles eram tanto amigos da noiva como do noivo. E no casamento judaico,
Eles não poderiam se encontrar fisicamente, o noivo e a noiva. Então esse amigo do noivo é o cara que bota na fita. Nem sei se existe essa expressão ainda, eu estou ficando meio velho, né? Mas é o intermediador. Ele é aquele cara que sabe tudo que o noivo gosta. Ele sabe qual perfume o noivo gosta, que tipo de roupa, que tipo de cor, como ele quer que a noiva seja. Ele se relaciona com o noivo. Então ele pega tudo aquilo que o noivo gosta, corre e começa a contar para a noiva. Ei, o seu noivo gosta de vestido lilás. Sei lá. Ele gosta de tal comida. Ele gosta disso, ele gosta disso. Então ele começa a preparar aquela noiva para o casamento, trazendo informações do noivo. Então ele está restaurando a igreja como uma noiva, para que aconteça um casamento. Você sabe que no final da história vai ter um casamento? Você sabe disso? Não sabe. Jesus vai casar com a igreja. A igreja é a sua noiva. Vai ter um casamento no final dos tempos. E é isso que o Senhor está te chamando, para que você prepare a igreja para o casamento. Seria interessante? Sim ou não? Sim. Mais ou menos. Está chamando você para trazer fechamento para a história. Quantos gostariam muito que não tivesse mais fome na terra? Só ela. Vou pregar só para você. Quantos gostariam que não existisse mais prostituição, tráfico de humanos? Você sabia que existem meninas da sua idade que são sequestradas no oeste europeu? São drogadas, espancadas e vendidas? Quantos gostariam que acabasse a guerra de tráfico no Rio de Janeiro? Quando o reino de Deus vier plenamente na volta de Jesus, tudo isso vai acabar. Glória a Deus, aleluia. E Ele está te convidando a ser alguém que acelera isso. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas 2 Pedro 3,12 diz que nós podemos apressar a vinda do dia do Senhor. Você pode fazer coisas que vai tornar esse dia mais próximo. Já pensou? Então essa é a promessa. Em Mateus 17:11, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus e disseram: Por que dizem os rabinos, por que dizem os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde: sim, eu digo que Elias já veio. Já veio quando? Na pessoa de João Batista. E depois ele dá uma resposta intrigante, ele diz: sim, ele já veio, mas ele virá e restaurará todas as coisas. Ele está colocando uma resposta no presente e uma resposta no tempo do futuro do presente. Se você faltou essa aula, você não sabe do que eu estou falando. A grosso modo, ele está falando: aconteceu, mas vai acontecer. E a maioria das profecias são assim. Elas têm um momento de um cumprimento parcial e de um cumprimento total. Por exemplo, João fala que existe o espírito do anticristo, mas vai existir um homem chamado anticristo. O espírito de anticristo se manifestou na vida de Adolf Hitler. O espírito de anticristo se manifestou na vida de Stalin. O espírito de anticristo se manifestou na vida de Osama Bin Laden. Eram cumprimentos parciais desse espírito que ia contra o Cristo e que manifestou o mistério da iniquidade. A maldade se manifestou de uma forma muito grande através desses homens. Mas vai ter um anticristo. A mesma forma, o Espírito Santo derramado lá em Atos 2. Pedro disse que isso é o que disse o profeta Joel, que eu derramaria o Espírito sobre toda a carne. Se cumpriu em Atos 2. Mas ainda vai se cumprir antes da volta de Jesus. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra. Não apenas no seu bairro, não apenas no Brasil, mas em todas as nações ao mesmo tempo. E isso nunca aconteceu na história da humanidade.
Existe uma plenitude de derramamento do Espírito sem precedentes que a história e os livros de história jamais contaram. Você e eu estamos prestes a entrar em algo inédito, Glória a amém? Deus, glória a Deus. Que ninguém jamais viu ou tocou. Nós somos chamados a serem aqueles que fazem a história. Você pode escrever os próximos capítulos dessa história. Então existem cumprimentos parciais e cumprimentos totais. Então, sim, Elias se cumpriu na vida de João Batista. Diz que ele veio no espírito e no poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17 em diante. Mas ele está dizendo que virá ainda. Virá um tempo onde uma geração vai preparar o caminho para a segunda vinda. Assim como João preparou o caminho para a primeira vinda. Antes da igreja se tornar aquilo que ela precisa se tornar para que tenha o casamento, é preciso que se levantem os adornadores da igreja. Você já conheceu alguém que casou? Quem aqui já conheceu alguém que casou? Te pergunto, essa mulher que casou, essa menina, ela se adornou e se maquiou sozinha? Você chegou lá, estava botando aquelas d'água todas assim, e se pintando toda suada, fazendo escova. Alguém tem que ornar ela. Alguém. E esses são os amigos do noivo. Lá em Apocalipse 19, verso 7, diz que a noiva está sendo ataviada com atos de justiça, que ela está sendo vestida com roupas de linho fino, e que essas roupas representam atos de justiça. O que são atos de justiça? Justiça significa consertar aquilo que está errado, retidão. Então ele está dizendo que a igreja ela vai ser vestida de coisas corretas. Por exemplo, quando alguém se levanta e começa a pregar sobre amar os perdidos, quando nós começamos a pregar sobre amar os pobres, e aquela mensagem é cheia de fogo, cheia de poder, e você começa a ser comovido por aquela mensagem, e aquela mensagem te impulsiona a ir e servir os pobres. O que está acontecendo? Você recebeu um retalho de justiça nas suas vestes, porque você está indo consertar a dor do oprimido. Então todas as vezes que a igreja se levanta e se posiciona a fazer aquilo que Deus espera que ela faça, para preparar o caminho para a volta de Jesus, ela está sendo ornada com atos de justiça. Todas as vezes que você ouve uma mensagem sobre cura física, e você é tomado de fé, e você começa de forma simples a orar por uma dor de cabeça, e depois você aumenta a sua fé, e você começa a orar de repente por uma pessoa paralítica, e vai aumentando, e quando você vai tendo sucesso, você vai experimentando sinais e maravilhas na área de cura física. Ou seja, a igreja começou a consertar algo que está errado. O que está errado? Corpos enfermos, porque no reino do seu Deus não haverá doenças. Amém. E ele nos ensinou a orar: venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E no céu não há depressão, no céu não há dor, no céu não há fome. O que você está fazendo na terra? Você está puxando da eternidade algo para o tempo presente, e você está demonstrando para as pessoas: esse é o reino do meu Pai. É desse jeito que é. E as pessoas começam a se interessar. É um reino que não tem dor, é um reino que não tem morte. E elas começam a abrir o ouvido para ouvir sobre quem é o rei do reino. Todas as vezes que isso acontece, a igreja começa a ser ornada com atos de justiça. Quando alguém começa a falar uma mensagem sobre santidade, e aquela mensagem rasga o seu coração, e você passou 20 anos lutando com pecados que se tornaram pecados de estimação, e você ouve aquela mensagem, e aquela mensagem queima o teu coração, e você recebe na hora graça e poder para abrir mão de pecar. Paulo fala que é possível não pecar. Então aquilo queima o teu coração e você começa a andar em pureza. Isso significa que a igreja recebeu mais um pedaço desse vestido, desse ornamento. E é para isso que Deus está te chamando. Mas como você pode preparar alguém se você não está preparado? Como você pode preparar uma igreja a andar em santidade se você não anda em santidade?
Como você pode preparar uma igreja a curar os enfermos se você não anda no poder do Espírito? Como preparar a igreja para amar os perdidos se você não consegue atravessar nem a sua rua para falar com alguém? Então esse tempo que você está vivendo é um tempo de você se alistar na preparação. Amém? Amém. Quem está afim? Glória a Deus. Mas tem uma coisa, vai custar tudo. Mas o custo em relação à recompensa é zero. Então no final é de graça. A questão é que a gente fica olhando para o custo e não para o alvo. E aí nós olhamos para o custo e aí falamos assim, nossa, mas andar em santidade é impossível. Ah, é chato andar em santidade. Eu quero gastar o meu tempo como eu quero. Eu quero ficar 12 horas na rede social. Eu não quero gastar tempo lendo as escrituras e orando. Eu quero ficar no bate-papo, eu quero ir ver filme, eu quero namorar. É chato. Só que a Bíblia diz que bem-aventurados são os puros de coração. Santidade é feliz. Ser santo não é uma coisa chata, é legal. Traz satisfação para o seu coração e para o coração de Deus. O problema é como nós olhamos santidade. Nós olhamos santidade como um sistema de regras e valores fora de nós. Como se fosse uma receita de bolo ou uma bula de remédio. E nós precisamos seguir cada regrinha para no final conseguir ser santo. E às vezes nós seguimos essas regrinhas e no final nós não conseguimos ser santos. Como já passaram por esse tipo de coisa? Meu Deus, só tem anjo aqui. Vocês poderiam demitir os anjos no céu e trabalhar lá no lugar deles. Quem aqui já cumpriu um monte de regra e no final caiu e pecou? Porque não é regra, é uma pessoa. É amizade com uma pessoa. Ok? Deus está te chamando para isso. Para você ser o padrão para preparar a outros. Para você ser a luz que ilumina outros. Mateus capítulo 5, verso 39 diz que João Batista ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E as pessoas iam ao deserto para ver ele queimar. Você não precisa ter 35 anos para começar a queimar. Quando Jesus andou na terra, se ele estivesse aqui hoje seria um escândalo. Porque eu acredito que Jesus estaria andando com um bando de skatistas com camisas pretas de rock and roll, dando manobras de óleo na praça. Pedro era o mais velho, tinha 21 anos. João era o mais novo, tinha 13 anos. Por isso Jesus tinha mais carinho com ele, porque ele era o menorzinho da turma. Ele era um molequinho magrinho chato, que entrava na aldeia e ninguém acreditava em Jesus. Ele mata todo mundo! Ele era o filho do trovão. Ele era imaturo. Depois ele termina sendo o apóstolo do amor. O cara que mais escreve sobre amor. Aquele que queria matar pessoas com fogo do céu. Ele mudou. Mas ele não está esperando você ser totalmente maduro para começar a te usar. Por isso ele chamou um bando de adolescentes para andar com ele, curando os doentes, expulsando os demônios, pregando o evangelho aos pobres. É assim que é. Nós temos uma pequena comunidade com um pequeno punhado de crianças que hoje lideram sala de oração. Crianças que fluem em profecia, crianças que estão lendo a Bíblia e orando. Não são adultos, são crianças. Quando nós paramos de subestimá-las e achar que elas não são capazes de entender aquilo que pregamos, elas começam a andar no poder de Deus mais rápido do que qualquer um de nós que somos adultos. É muito simples para elas.
Elas ouvem, leem, é assim e fazem. Nós temos um monte de porquês. Então essa geração é uma geração que vai escandalizar o mundo. Vai escandalizar a própria igreja. As pessoas vão ficar estupefadas por ver que esses adolescentes e esses jovens vão se mover. Ouça isso. No ano de 2002, Deus levantou um homem chamado Rick Joyner, um pastor da Carolina do Norte, em Charlotte. Ele teve uma visão, e o nome dessa visão, você pode buscar na internet, xerox, dá para todo mundo ler, chama Comando Delta. Essa visão, ela é a visão que tem alimentado a minha vida e o meu chamado. O Comando Delta nos Estados Unidos, o Comando Delta de verdade no exército, ele era uma elite dentro da elite, o melhor dos melhores. Durante muito tempo, acreditava-se que era uma lenda o Comando Delta. Parecia que era coisa só de filme de Chuck Norris, só os velhos entendem também. Só o Braddock, né? Tinha um filme de Chuck Norris, era o Comando Delta. E a gente achava que Comando Delta era coisa de filme. Mas na guerra do Afeganistão, finalmente vimos o Comando Delta em ação. Eles conseguiram dominar um país inteiro, cheio de terroristas, em 2 semanas. O que um exército levaria meses e meses, talvez até anos, esses homens fizeram em 2 semanas. De tão fera que eles são. E o Rick Joyner teve uma visão parecida. Ele viu um comando delta espiritual se levantando. E na sua visão, ele disse que o mais velho tinha 25 anos de idade. E que esses meninos e essas meninas, eles estavam nas escolas expulsando o demônio das professoras. As meninas não tinham tempo de brincar de boneca porque nem queriam, porque estavam liderando a intercessão como uma mais forte guerreira de oração. Eles estavam andando no poder e ele diz nessa visão que em 2002 só existiriam 2 ou 3 pessoas por congregação, mas que nos próximos anos isso iria aumentar. Porque seriam naturalmente jovens e crianças que ficariam incomodados com a vida normal que a igreja vive, com esse cristianismo de domingo. E às vezes você tem feito uma dieta errada. Você tem se alimentado de mundo, você tem se alimentado de entretenimento, você tem se alimentado através de relacionamentos, inclusive de relacionamentos de namoro. E a gente vai falar um pouquinho sobre namoro aqui também, para te incomodar. Não, não incomoda não, não incomoda não, por favor. Não incomoda não. Talvez a Isa possa falar melhor do que eu. Nós estamos substituindo o nosso encontrar com Deus, se relacionando com homens, se relacionando com cinema, se relacionando com comprar. Todas essas coisas são lícitas, mas elas não podem ser o seu Deus. E quando elas se tornam o seu Deus? Quando elas começam a suprir o vazio da tua alma. Isso é idolatria. Todas as vezes que você busca salvação em algo que não é o Senhor, pode ser a coisa mais nobre do mundo. Você é um idólatra, assim como um católico. Na verdade, você é pior que o católico. É verdade. Por que eu estou falando isso? Glória a Deus, aleluia. Mas o Rick Joyner viu essa visão. Na mesma época, um homem chamado David Wilkerson, falecido já, um senhorzinho, que era muito fera. Você pode ler o livro A Cruz e o Punhal, que conta a história de como ele foi ganhar drogados na cidade de Nova York. Depois de vender a sua televisão, e ao invés de ficar assistindo TV, ele estava temporando. Deus falou com ele, vá a Nova York e ganhe esses delinquentes. E ele fez história por causa disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você faz a mesma coisa todo dia, sempre, é de uma imbecilidade achar que você vai ter resultados diferentes. Tolice. Se você deseja no seu coração
ser alguém que, mais do que pular num encontro de jovens, marca a sua geração, você precisa fazer algo diferente do que você está fazendo. Você precisa ser radical. Você precisa ser violento. E isso não vai ser chato, eu te garanto. Glória a Deus. Vai ser divertido. Rick Joyner e David Wilson tiveram a mesma visão. Em 99, um homem chamado Pete Gray, ele é fundador de um movimento de oração 24 horas chamado 24/7 Prayer. Você pode entrar no site lá e vai ter muitas coisas legais. Ele começou uma sala de oração na Europa e começou a ganhar os punks anarquistas. E esses punks começaram a orar 24 horas e começaram a alcançar outros punks e outras tribos. E ele teve uma visão de jovens que eram totalmente radicais para o Senhor desde cedo. Teriam um estilo de vida de jejum e oração. Teriam um estilo de vida de abstinência, semelhante a João Batista. Essas são profecias contemporâneas, mas eu li 2 bíblicas. E esse era o estilo de vida de João Batista. Lucas 1:80. Quando João ouviu uma mensagem, que ele era a voz que clama no deserto. Essa era a profecia sobre a vida dele. Isaías capítulo 40, versículo 3, é a profecia sobre a vida de João, dizendo que ele seria alguém que prepararia o caminho do Senhor. Ele não ouviu apenas uma promessa e voltou para casa para viver a sua vida. Esse é o problema da nossa geração. Nós ouvimos um monte de mensagens que falam a respeito da nossa identidade e destino, e nós às vezes colocamos elas debaixo do nosso braço, nas nossas anotações, ou às vezes nem isso, às vezes você está aqui e nem está querendo pensar no que eu estou falando. Mas João Batista ele fez ao contrário. Com 12 anos de idade, ele foi para o deserto. Lucas capítulo 1, verso 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito no deserto. Ele foi treinar o espírito dele. O que é isso? Ele foi ter comunhão com Deus num lugar reservado. Isso é o deserto. Um lugar solitário, um lugar onde tem espaço somente para você e Deus. Pode ser físico, mas pode ser um espaço que você cria nas suas emoções e que você não deixa mais nada ocupar aquele espaço. Esse é o seu deserto. Você não está mais preenchendo o seu vazio com coisas. E diz que João Batista ele viveu ali por 18 anos. Imagina, são 18 anos de preparação para ministrar 6 meses. Nós queremos ter 3 dias de preparação para ministrar 18 anos. E não funciona. Eu estou convidando você a abraçar isso. A ter um estilo de vida de jejum e oração. A estabelecer um padrão na sua escola. A ir contra o ser popular. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas e começamos a ter o estilo de vida que elas têm. Começamos a falar o que elas falam, ouvir o que elas ouvem, gostar do que elas gostam, porque nós temos a necessidade de ser aceito em algum grupo. E na verdade isso é falta da tua revelação de Deus como seu Pai. Porque quando nós somos aceitos e entendemos que Ele nos aceita do jeito que somos, nós perdemos essa necessidade de ser aceito pelos outros. E João Batista não estava ligando para isso. Diz que ele fazia jejum de vinho. O vinho não é uma bebida pecaminosa. Vinho era a Coca-Cola da Palestina. Qualquer família, qualquer pessoa bebia vinho. O vinho fala do prazer, fala daquilo que é doce. João Batista está se abstendo, está rejeitando aquilo que é normal para todos, mas para ele não. Se você quer abraçar esse chamado radical, existem coisas que seus amigos podem, você não. Não é porque é pecado em si, é por causa do chamado que está sobre a sua vida. Glória a Deus. É por causa da palavra que o Senhor está emitindo dos céus para uma geração. Ele quer conquistar o seu coração aqui. É possível, ouçam, em 1 minuto, Ele conquistar o seu coração e você ficar totalmente estragado para o mundo. É possível. E Ele lança cordas de amor.
Amém, Jesus. Ele faz com que os seus olhos, as suas emoções fiquem totalmente focadas nele. Glória a Deus. Por isso João Batista disse, eu sou amigo do noivo, João 3,29. E eu me alegro em ouvir a voz do noivo. O que trazia plenitude para João não era o ministério, não era o tanto de pessoas que iriam ouvir ele pregando, porque na verdade ele não era uma pessoa popular, ele xingava as pessoas de cobra. Imagina, se você não tem satisfação em Deus, você vai viver amargurado, porque tem um ministério que xinga as pessoas de cobra, não é legal, ninguém vai acessar o teu site, ninguém vai curtir sua fanpage. João Batista não tinha muitos seguidores no Twitter, ele não tinha seguidores no Facebook, ele era um cara muito não popular. E o que dá satisfação quando ninguém quer ouvir o que você quer pregar? Deus. Muitos homens viveram isso. Ezequiel recebeu um chamado, você vai pregar, eles não vão ouvir, vão continuar rebeldes, serão nação rebelde. Imagina um chamado desse. Você vai pregar e vai dar errado. Esse é o ministério. Se ferrando para a glória de Deus. Vai dar tudo errado. Você vai pregar, ninguém vai querer saber. O que faz um cara desse se manter firme e não ficar amargurado? Porque a Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel que ele viu um trono. Tinha um homem ali com uma aparência de uma pedra preciosa. Tinham 4 seres esquisitos. Um tinha rosto de leão, outro tinha rosto de águia, outro tinha rosto de cordeiro, outro rosto de homem. Eram 4 seres viventes. Ele viu a glória de Deus e ele ficou fascinado. Ele viu aquele que queima, Deus que está em chamas, que é fogo que consome. Aquele fogo consumiu a alma dele, consumiu a vida dele. O que te consome, meu amigo? O que te faz acordar todos os dias? O que te faz queimar? O que te faz chorar? Você só vive a vida, carpe diem e tudo mais, viva la vida, louca vida? Você só quer fazer o que todas as outras pessoas estão fazendo? Ouça, existe uma conspiração maligna para destruir a sua e a minha geração. Logo que Satanás soube que um libertador iria nascer no Egito, ele mandou matar todas as crianças do Egito. Logo que Satanás soube que viria um outro libertador, o menino Jesus, Herodes mandou matar todos os meninos. Existe um golpe de morte contra a sua geração, contra a minha geração. Você sabia que 80% dos cristãos, quando chegam na fase da faculdade, se desviam? São presas fáceis para o campus universitário, porque nunca prepararam o espírito no deserto. Porque estão fazendo faculdade porque o papai e a mamãe mandaram. E não por vocação. Universidade é vocação. Você tem que ser chamado para o campo universitário. Então assim, você não vai como alguém que quer pegar o canudo no final de 4 anos. Você vai agressivamente tocar aquele lugar. Você vai como um missionário para a sua universidade. Você sabia que 70% dos traficantes hoje são órfãos? Você sabia que mais de 50% dos jovens não querem ter o mesmo casamento que os seus pais tiveram? Porque eles olham para a família deles e dizem, que desgraça. Isso cria uma ferida que leva para 2 lados. Ou você vai ser hipersexualizado, pornografia, prostituição, tudo isso. Ou você vai ser homossexualizado. Mas aquilo que sua família vive, você não quer viver. Porque você foi ferido. Como estou entendendo? Amém, Jesus. Esse é o espírito de Jezabel. Porque se Elias está levantando, Jezabel vem atrás do cangote. Jezabel é uma mistura de espírito de violência
um espírito de imoralidade. Porque aonde tem imoralidade tem violência. Quando uma família é quebrada pela imoralidade, seja adultério, prostituição ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual, essa família degrada e ela gera delinquência. Gera marginais que saem do seio da família porque a família foi quebrada pela imoralidade. Então eles são acolhidos pelo narcotráfico, pelas ruas, pelas drogas. E é assim que Jezabel tem trabalhado durante todo o tempo. Um espírito de violência para matar e um espírito de sedução e imoralidade. E nós não podemos simplesmente ficar parados olhando isso sem pelo menos pensar no que está acontecendo debaixo das nossas cabeças. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão pensando nisso? Que há 15 anos atrás uma menina de 13 anos estar grávida era algo extremamente escandaloso e quase inédito, era 1 em 1 milhão. E que hoje é a coisa mais normal do mundo. Quantos conseguem pensar que toda a sociedade, mídia, música está influenciando você ter um relacionamento sexual precoce? E que o relacionamento sexual precoce começa com um namoro precoce. Quando eu digo precoce, é de pouca idade, pouca estrutura econômica, pouca estrutura espiritual. Porque ninguém deve namorar 5 anos. Um namoro precisa durar no máximo 2. Então, se você não vai casar em 2 anos, para. Porque você está defraudando a pessoa. E você já está pecando, eu sei. Isso é um espírito que gera uma mentalidade passiva. E aí, qual vai ser a nossa posição? Ninguém pode te satisfazer, só Ele. Ele precisa ser o desejo da sua alma. Ele quer levantar uma geração como a de João. Mateus capítulo 11. Versículo 12. Eu quero ler esse versículo e depois eu quero chamar a Isa para ela falar mais um pouco. Ok? Ok, gente? Ok. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força. Essa tradução, a força, não é a melhor tradução. A melhor tradução seria tomado por violência. No original é isso que está escrito. E a melhor tradução seria que o reino dos céus é tomado por violência. Ok? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. E os violentos se apoderam dele. O que esse texto está dizendo para nós hoje? Deus está dizendo que os violentos serão recompensados. O que é ser violento? Ser violento espiritualmente. Quantos aqui podem ser honestos consigo mesmo e identificar sem nada, sem nenhum tipo de pensamento longo, que existem coisas na sua vida que você precisa simplesmente cortar e arrancar? Quantos conseguem ser honestos? Isso é ser violento. Um amigo meu me ensinou como é ser violento. Ele disse que é assim: sai daqui!
para acordar. Mas é isso, sabe? Aquela coisa que você fica lidando de forma habitual, às vezes doentia. Você precisa cortar o cabo da internet. Entendeu? Você está dizendo, sai daqui! Existem cada área da sua vida que você precisa, sabe que você precisa ser violento para orar. Para você ter tempo de oração, tempo com as escrituras. Às vezes são coisas tão bobas que nós estimamos, não sei porquê. Tem gente que é viciada em seriado. Acho legal quando fala, um olha para o outro assim. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas acho que está tendo uma acusação aí. Mas é um seriado. Um seriado em detrimento a Deus. Nós não conseguimos cortar. Eu não estou dizendo que essas coisas são pecado em si. O que eu estou dizendo é que se nós queremos ser uma geração que vai preparar o caminho do Senhor, você não pode ter a sua alma pesada com muitas coisas. Você precisa de um foco. Uma coisa. E se as pessoas acharem que eu estou ficando religioso? O problema é delas. Só delas. Tem uma história de um líder de um ministério de oração lá nos Estados Unidos chamado IHOP. Tinha uma menina que ela estava muito séria em ser uma precursora, em ser uma geração de João Batista, então ela estava jejuando muito e orando muito, estava até emagrecendo. Uma pessoa falou para ela assim, nossa, está muito focada nisso. Está orando, jejuando muito. Você precisa relaxar um pouco. Você está ficando religiosa. Está muito religiosa. Ela acho que você está certa. Acho que eu vou orar mais um pouquinho para ver se é isso mesmo. Eu vou orar para discernir se é espírito de religião mesmo. E é isso que a gente tem que fazer. Cara, orar é bom. É divertido. É legal. João Batista ficou 18 anos fazendo isso, porque ele deixou a palavra que estava sobre ele modelar a vida dele. Qual é a palavra que está sobre você? Eu digo, a palavra que está sobre você é que Deus precisa de uma geração que vai preparar o caminho para a volta dele. Amém, Jesus. A noiva não vai se auto-adornar. Tem uma coisa, pode ser que não seja a sua vida, mas ele vai achar uma geração. Eu queria muito que fosse a nossa. Amém, Jesus. Na verdade, eu acho que eu nem faço parte dessa geração. Mas eu talvez queira trabalhar para preparar ela. E se eu morrer, com 100 anos de idade, amando a Jesus, olhando para o meu filho Benjamim, queimando por Jesus e liberando Glória a Deus. nas ruas sinais e maravilhas. Amém. Se eu conseguir daqui a 30 anos olhar ele fazendo isso, eu irei morrer muito pleno. Amém. Se eu receber notícias de vocês, que vocês estão curando os doentes dentro dos shoppings, que vocês estão queimando numa fornalha de oração, Glória a Deus. eu vou morrer muito feliz. Glória a Deus. Eu sei que eu não estou aqui falando para todos, mas existem um bom número aqui, que isso está fazendo muito sentido para você. Oh, Deus. Amém? Amém. É isso.